A Bíblia diz que todo crescimento é gerado por Deus. Você também crê nisso? Bora lá para os estudos? Bom, a Bíblia atribui a Deus a origem de todo o crescimento. Em toda a Bíblia nós vemos que tudo que precisamos na vida vem dele e não de nós. Ou seja, a natureza que nos foi dada como pessoa necessita dessa vocação da existência, da criação, do poder da criação de quem é Deus. Essa realidade essencial é esclarecedora para nos ajudar a sermos humildes e depender de Deus. Por exemplo, quando nós lemos o Salmo 119, inteiro de uma vez, você terá um retrato da nossa dependência em relação à palavra. E, acima disso, a Deus. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Nós vemos isso no versículo 94 do Salmos 19. Então, quando vemos que a Bíblia atribui a Deus todo o crescimento, compreendemos que todo o crescimento é espiritual. Nos grupos que estudam a Bíblia, nós que lidamos com os relacionamentos, nos que ajudam as pessoas a superar depressões ou dependências, qualquer coisa que fomente uma mudança de vida, em última instância, é difícil acontecer sem que venha da parte de Deus. Tanto é que quando nós estudamos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, nós vemos que não é o homem que se achega a Deus, mas é Deus que se apresenta ao homem como Deus. Você já reparou nisso? Então o crescimento pode ocorrer inclusive quando a Bíblia não é levada em conta. Embora o processo tenha mais êxito, ao contrário. Mas como isso, Cadu? Sim, você conhece alguém bem-sucedida no crescimento em todas as virtudes, em todas as áreas da vida, que nunca comenta sobre Deus ou não fala da grandeza de Deus? Sabe por quê? Porque os princípios de Deus não voltam atrás. Os princípios de Deus são geradores de tudo aquilo que plantamos. E é por isso que você vê pessoas que às vezes não estão nem aí para Deus e crescem e florescem onde elas são plantadas. Entenda visualizando um exemplo. A pessoa pode estar envolvida em um grupo de apoio que não se baseia intencionalmente nos princípios bíblicos, mas inadvertidamente os pratica, como membros que confiam uns aos outros. Tem pessoas que não conhecem os princípios bíblicos, mas a praticam sem mesmo conhecê-los. E isso é poder de Deus, porque se planta, se colhe. O grupo pode não saber, mas está aplicando a prática bíblica de confissão, como diz lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, que abre a alma para que seja amado pelos outros. Isso nos mostra quantos princípios bíblicos são valiosos, poderosos e sobrenaturais. Ao mesmo tempo, seria muito melhor para um grupo se ele soubesse que o que está fazendo vem da Bíblia. Então seria capaz de render-se mais aos desígnios daquele que criou do que em si esse processo de crescimento. Agora, entretanto, algumas escolas cristãs de pensamento ensinam que se você conhecer bem a Bíblia, automaticamente crescerá espiritualmente. Esses grupos em geral consideram aconselhamento herético e dizem às pessoas para, em vez disso, se dedicarem à palavra de Deus. Ou seja, não necessariamente o crescimento advém do conhecimento, mas da prática. Tanto é que se alguém pratica um princípio, mesmo desconhecendo que pertence à palavra de Deus, há crescimento. Usam seu tempo tratando delas, reservando a horas de sua semana para encontrá-las. Dar-lhes uma estrutura para guiar suas vidas, como princípios sobre certo, errado e maneiras organizadas de tomarem decisões. Ajudá-las no processo de perdão e orar assim com elas. Então, todas essas coisas, diz a Bíblia, ajudam as pessoas a crescer. No entanto, no púlpito, eles sempre dizem, olha, tudo que você precisa é a Bíblia. E um paradoxo interessante acontece aqui.
eles não pregam o que praticam. E eu estou dizendo eles de uma forma geral. Não estou colocando aqui questões denominacionais, mas uma questão como um todo, seja em qualquer esfera, seja em qualquer denominação, seja em qualquer instituição, seja em qualquer congregação. A Bíblia prescreve todo o caminho do crescimento. Interessante que a Bíblia apresenta claramente um processo para a busca da maturidade espiritual. Isso mesmo, maturidade espiritual. Ou seja, quando alcançamos uma estatura valorosa perante ao conhecimento de Deus e ao passo com que Deus se revela a nós. Refere-se ao processo de diferentes formas, seja por uma questão de santificação, por uma questão de transformação, por uma questão de crescimento em si. Então, essa essência, a ideia é que fomos criados para nos tornar cada vez mais parecidos com aquilo que fomos criados para ser. Entenda uma coisa, você foi criado para ser algo e às vezes você não sabe para que você foi criado. Agora, quando você se revela a Deus e Deus acaba se revelando a você, por isso você acaba tendo um crescimento. Quando Jesus chega diante dos seus discípulos e diz assim, faz uma pergunta, né? Uma reflexão. O que dizem que sou? Uns responderam, dizem que tu és Elias, dizem que você é tal, tal, tal. E Pedro diz assim, tu és o Cristo, ungido, Filho de Deus. E ali Jesus lança umas verdades e faz com que Pedro seja reconhecido diante de Deus. Porque ao passo que Pedro caminhou em direção a Deus, Deus se revela e revela quem ele é nele. Conseguiram compreender? Então, nessas situações existem alguns elementos. Conforme nós discutimos, as Escrituras ensinam que o relacionamento tanto com Deus como com as pessoas, em relação à verdade e o tempo, devem estar presentes para que uma pessoa cresça. Sempre que alguém cresce espiritual ou pessoalmente, esses elementos estão operando, ou seja, existe uma coletividade no crescimento individual. Você já parou para repensar quando tem um jogo de futebol e um atleta ele se destaca naquele jogo e aí vai entrevistá-lo, ele fala assim, olha, eu não faria nada sozinho, se a coletividade não trabalhasse junto, eu não me destacaria. É mais ou menos isso para você entender. Ou seja, quando uma pessoa se destaca em meio a uma congregação, vamos assim dizer, é porque a coletividade está sólida trabalhando junto. Existem algumas tarefas também. A Bíblia identifica algumas tarefas requeridas para que haja um crescimento. Como confirmará qualquer pessoa que esteja aplicando os princípios bíblicos? Há um tempo, há um crescimento e não tem nada a ver com desistir e entregar tudo nas mãos de Deus. É um processo difícil e às vezes doloroso. No entanto, sempre vale a pena, pois produzir frutos de justiça e paz para aqueles que por eles foram exercitados. Ou seja, aquela história de, eu vou entregar na mão de Deus e assim ele fará, às vezes não acontece. É um processo difícil, doloroso e que a questão de desistir não se deve fazer valer. Então vejamos algumas tarefas necessárias para esse crescimento. Submissão e obediência a Deus, como vemos em Romanos capítulo 12. Necessidade e dependência, como vemos em Provérbios capítulo 3. Responsabilidade e domínio, como vemos em Lucas capítulo 9. Perdão, como vemos em Mateus capítulo 6. Essas tarefas devem ser feitas ao lado de disciplinas tradicionais do estudo da Bíblia e da oração. Ou seja, exercitar esses princípios que estão na Bíblia. Eu falei aqui rapidamente esses contextos bíblicos, mas você pode em casa, com calma, ler esse contexto bíblico. Inclusive, aqui na descrição do vídeo está o blog, onde esse estudo está completíssimo lá para você ler, reler, imprimir, aplicar em sua sala de estudos, em o seu local de estudo, na sua igreja, onde quer que seja, como vida pessoal. Então, é uma questão diária, se submeter à vontade de Deus e obedecer ao soberano, ao senhorio de Jesus.
a necessidade de depender dele, a responsabilidade, o domínio que tem que estar dentro de você e o perdão que tem que imperar em todas as qualquer situações. São tarefas diárias. E existem alguns recursos para que a gente possa fazer isso. As Escrituras também apresentam os recursos disponíveis para um processo de crescimento. Deus, como acabamos de mencionar, é a fonte suprema de tudo que nós precisamos. Entretanto, também encontramos ingredientes para esse crescimento em outros lugares. A criação em si é uma fonte de coisas boas. Por exemplo, temos comidas para nos sustentar, um trabalho para cumprir e a natureza para nos mostrar maravilhas do Senhor. Muitas pessoas que buscam um processo de crescimento passam algum tempo perto da natureza regularmente para se sentirem mais próximos de Deus. Eu tenho um amigo, por exemplo, americano que mora aqui no Brasil, que ele se retira nas montanhas dos Estados Unidos, de uma casa de um amigo, quando ele precisa, assim, ou sente a necessidade de estar mais perto de Deus. Então, nós vemos e nós temos alguns recursos para isso. Eu, por exemplo, moro aqui próximo ao litoral. Tem um lugarzinho que eu gosto de me sentar lá e ficar olhando para o mar, as maravilhas de Deus, e ali Deus falando comigo. Muitas pessoas que buscam um processo de crescimento passam por algum tempo perto da natureza regularmente para sentir-as mais próximas de Deus. As pessoas são outro recurso importante do crescimento. As pessoas em si, o ser humano em si. A Bíblia ensina que o cristão que não estiver profundamente ligado aos outros e a Deus não é um cristão completo, como nós vemos no capítulo 17 que nós lemos. Fomos todos chamados para administrar fielmente a graça de Deus, um para com os outros, como diz em 1 Pedro, capítulo 4 em diante. Em outras palavras, as pessoas também são uma fonte de graça de Deus necessária ao crescimento. Então, a Bíblia ajuda as pessoas a crescerem. Nós vemos que a Bíblia, por si só, é um dos recursos para o processo de crescimento. Tem muito a ensinar sobre o crescimento e está ativamente envolvida no crescimento. Vejamos como promover diretamente esse amadurecimento. Uma pessoa central na Bíblia fala de si mesma, como está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Então, essa passagem representa 4 empregos da Bíblia com ênfases diferentes. Eu vou falar aqui os 4 empregos de ênfase e depois você dá uma olhada lá no blog e lê inteiramente o artigo sobre o assunto. Então, a Bíblia fala que nós precisamos do ensino para crescer, ou seja, a entender os desígnios de Deus e o seu relacionamento para conosco. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um livro sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem é Deus nas nossas vidas? Entender melhor o governo de Deus para as nossas vidas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo este livro para você. Além do ensino sobre a repreensão, porque não basta apenas sermos ensinados, temos que ser moldados por Deus. Nós precisamos, então, sermos moldados para sermos aprovados sobre tudo aquilo que nós fizemos ou estamos fazendo conforme a não vontade de Deus. Então, a Bíblia nos ensina muito e nos fala muito sobre essa repreensão, sobre a correção, ou seja, de endireitar. Nós necessariamente necessitamos desse endireitamento dia a dia. A Bíblia fala desse terceiro ponto. A Bíblia fala no 4º ponto sobre a instrução na justiça, ou seja, sobre a retidão. Com retidão, alcançamos um crescimento. A Bíblia nos instrui nesse processo. Então, nós devemos apresentar e aprender e nos afastar do mal e fazer o bem. Ela produz o fruto da sabedoria e discernimento. Ela consiste do aprofundamento e do amadurecimento. Então, nós necessitamos desses patamares, desses degraus. Interessante, eu li uma frase uma vez, diz assim: nós precisamos dar um passo de cada vez. Cada dia é um passo. Cada passo é um avanço. E sabe como nós podemos começar bem? Dando um primeiro passo, fazendo o bem e nunca fazendo o mal. Tá bom? Espero que você tenha entendido esse contexto da Bíblia sobre o crescimento.
Vou deixar aqui no link da descrição aqui os estudos no blog, inclusive esse estudo sobre o crescimento. Estude mais, pesquise mais. Vou deixar aqui no link da descrição um livro para você ler. Por favor, deixa um like aí, comente, compartilhe esse vídeo. Você vai ajudar o canal a nós fazermos mais vídeos para que nós possamos crescer juntos em sabedoria. Tá bom? Fica com Deus e até a próxima. E tenha dias de paz.